Misteriosa, romântica, poética, única. A vila de Sintra, a 2 passos de Lisboa, foi o cenário perfeito para o imaginário de muitos escritores. Por aqui passaram grandes nomes da literatura, que imortalizaram a pequena vila nas páginas dos seus livros, e aí encontraram a inspiração necessária para a escrita. É a partir de alguns deles que vamos começar esta viagem. Subia no pleno resplendor do dia, destacando vigorosamente, num relevo nítido sobre o fundo de azul claro, o cume airoso da serra, toda de cor violeta escura, coroada pelo Palácio da Pena, romântico e solitário, no alto, com o seu parque sombrio aos pés, a torre esbelta perdida no ar e as cúpulas brilhando ao sol como se fossem feitas de ouro. E é a vila mais importante que aparece na obra de Eça de Queiroz. Falamos de Sintra, obviamente, e quando falamos de literatura e de Sintra, um só nome assalta à memória, o de José Maria de Eça de Queiroz. Nenhum outro escritor português descreveu Sintra com tanto detalhe e tanta beleza como essa. A vila aparece em quase todas as obras do autor. Para além de Lisboa, só Sintra teve um papel tão importante nos seus escritos. A vila de Sintra, pelo seu caráter romântico e pela importância que aparece na obra de Eça de Queiroz, desde o Primo Basílio até aos Maias, passando pelo Alves e Companhia, a tragédia da Rua das Flores, é uma verdadeira personagem espacial. Sintra rima com o romantismo, mas o mesmo não acontece com Eça. Mais preocupado em denunciar os males do seu tempo do que em extasiar-se com a beleza. Na obra de Eça, Sintra foi exceção à regra. No que diz respeito a Sintra, a visão que ele tem é romântica. Portanto, a obra dele é uma obra realista, mas os aspectos ligados a Sintra são românticos, são líricos, são poéticos, são profundamente sentimentais, são emoldurados sempre com uma profunda beleza que Lisboa não tem. Foram os aspectos peculiares de Sintra que conquistaram Eça de Queiroz. O escritor descreve cada detalhe da vila e transporta os leitores para este sítio mágico, repleto de lugares icónicos. Um deles era o Hotel Lawrence's, muito falado nos Maias. Fundado por Jane Lawrence, abrigou grandes nomes como Lord Byron e o próprio Eça de Queiroz. Um casal que veio viver para Sintra, ele morreu, compraram uma casa, ele morreu, e a senhora, para sobreviver, começou a alugar quartos no século XVIII e transformou numa pousada. E assim nasceu o primeiro hotel da Península Ibérica, bem perto do cheiro a canela e açúcar dos bolos tão mencionados por Eça. Quando vinha pulando os últimos degraus, uma voz esganiçada de mulher gritou-lhe de cima: "Olha, não te esqueças, as queijadas!" As queijadas, sobretudo as da Sapa. As queijadas de Sintra são um ex-libris gastronómico obrigatório para quem visita a vila histórica. As queijadas de Sintra são um doce de origem conventual, provavelmente da Idade Média. As queijadas ficaram imortalizadas nas páginas de Eça de Queiroz. Mas essa não era a única a mencionar os pequenos bolos conventuais. Lord Byron, segundo consta, era um grande apreciador da iguaria e, ao que parece, foi quem deu o nome às queijadas de Sapa. Lord Byron teria já anteriormente, anterior a eles, a estes escritores, passado temporadas em Sintra, falou muito de Sintra, escreveu sobre Sintra e, curiosamente, alguma lenda diz que ele terá sido o autor da alcunha da nossa fundadora, da Maria Sapa, cuja alcunha significaria que era uma senhora baixa e gordinha. Doces e estaladiças, as queijadas de Sintra e também as da Sapa não deixavam ninguém indiferente. Era um motivo de lembrança, um passaporte para o regresso. E essa regressou, não só pelas queijadas, mas pela vila e a sua beleza. Aqui viveu por longas temporadas e histórias ficaram por contar. Embora fosse uma pessoa de saúde muito delicada, e Sintra tenha, como sabemos, variações
de clima muito grandes. Pode chover no mês de agosto, pode estar frio, pode estar vento desabrido. Há uma umidade sempre constante em Sintra. Apesar disso tudo, Sintra, é uma beleza. Ele reconhecia isso, mas reconhecia em cartas particulares, quando se hospedava no Lawrence, no Hotel Lawrence, ou na estalagem Lawrence, ele queixava-se amargamente da umidade que lhe penetrava os ossos e dizia: esta Sintra está um inferno. E Sintra também, em dias de calor, às vezes há mais calor em Sintra que propriamente em Lisboa, com a agravante de Sintra ter aquelas ravinas todas, não é verdade? E quem alugou uma casa como ele alugou já no final da vida, cá em baixo, por baixo exatamente do hotel que foi substituir o Hotel Nunes, para vir ao centro da vila tem que trepar, aquilo trepa-se fortemente e aquilo no verão é penoso. Nem só a escrita movia essa para Sintra. O escritor aproveitava as temporadas na vila para se dedicar a um talento escondido, um quase segredo. No fim da vida, como digo, alugou uma casinha. A mulher não gostava nada, exatamente por causa do terreno ser muito ravinoso, mas ele adorava aquela paisagem e adorava as árvores, porque o Hesse era um amante da natureza e sabia muito de árvores e flores do mundo vegetal, digamos assim. Ora, para o mundo vegetal, como sabemos, não há senão Sintra em Portugal. Poucos escreveram sobre Sintra como essa de Queiroz. Os monumentos, os lugares, o ambiente da vila. Está tudo lá. Nos romances, que são páginas de viagem para outros lugares, outros tempos. Essa de Queiroz é um autor do mundo, é um autor da história de Portugal, é um dos grandes autores portugueses, mas não pode deixar de ser o grande autor de Sintra. O escritor inglês Lord Byron passou por Sintra em 1809 e ficou maravilhado com a beleza da vila. Chamou-lhe a mais bela vila do mundo. Alguns dos monumentos eternizaram-se nas páginas que escreveu, e o Palácio de Monserrate foi um deles, nos versos de Childe Harold's Pilgrimage, escrito no Hotel Lawrence. Eis que em vários labirintos de montes e vales surge o glorioso Éden de Sintra. Ai de mim! Que pena ou que pincel logrará jamais dizer a metade sequer das belezas destas vistas. Ao longo dos tempos, em parte devido a mudanças de proprietário, o palácio passou por grandezas e misérias, como se fosse um ser vivo. Quando Byron passou por Monserrate, foi precisamente num período de declínio. Portanto, ele esteve cá antes de Francis Cook e o palácio estava já arruinado. Aquilo que ele nos descreve no poema em que imortalizou Monserrate, no Childe Harold's Pilgrimage, descreve-nos um edifício em ruínas de portões abertos, ou portas abertas, e vegetação que por ele trepava acima. A passagem de Byron por Sintra não deixou rasto. Sabe-se que o escritor por aqui passou durante a viagem de 2 semanas que fez a Portugal e até visitou Mafra e Lisboa. Não nos disse muito mais. Byron, sabemos que estava hospedado no Lawrence. Embora a estadia do escritor em Portugal tenha sido curta, a verdade é que Byron ficou arrebatado com a beleza de Sintra, tornando-a num local de culto para os artistas do movimento romântico. Descreveu Sintra também como um paraíso glorioso, expressão que ainda hoje é muito utilizada por quem se refere a Sintra. Ao contrário de Lord Byron e de Essa de Queiroz, Ferreira de Castro não procurou Sintra para a imortalizar em páginas de livros. Sintra era fonte de inspiração, o local onde o escritor vinha escrever as suas obras. Ele começou a frequentar regularmente a vila por volta dos anos 40 do século passado, na altura da guerra, e aqui escreveu grande parte da sua obra. O Ferreira de Castro gostava em Sintra é esta harmonia entre a natureza e a vida cotidiana. Dado o tipo de literatura de Ferreira de Castro, Sintra tinha todas as qualidades que agradavam ao escritor.
Ele, na sua literatura, dá muita atenção aos homens, à vida das pessoas, mas era também um contemplativo da natureza e, portanto, ele num texto chega a qualificar Sintra como um pequeno mundo insigne. Durante as estadias em Sintra, Ferreira de Castro, autor da obra A Selva, ficava hospedado no Hotel Neto, atualmente em ruínas. No Hotel Neto, Ferreira de Castro escrevia à secretária. No tempo livre, passeava pela vila. Ferreira de Castro foi um contemplativo da natureza, daí que gostasse tanto de passar temporadas em Sintra a escrever. Conta-se que todas as noites, quando ele saía do Hotel Neto e ia tomar o seu café depois de jantar ao Hotel Paris, antes disso vinha aqui para trás, para a esplanada do palácio, e ficava uns minutos a contemplar a serra. Já no fim da vida, como forma de demonstrar todo o amor por Sintra, Ferreira de Castro deixou um presente em jeito de agradecimento. Ferreira de Castro resolveu doar a quase totalidade do seu espólio documental e grande parte da sua biblioteca ao povo de Sintra. Como o povo de Sintra é uma entidade abstrata, foi a Câmara Municipal que deliberou aceitar esse legado de Ferreira de Castro, uma vez que estava ligado à vila por anos, por décadas de escrita, não é? E tomou para si essa responsabilidade de fazer um museu que fosse consagrado à obra e à vida do escritor. Mas nem só os livros ficaram. Ferreira de Castro também ficou. Quis permanecer em Sintra, junto às suas letras, mesmo depois da vida o levar. Ferreira de Castro morreu em 29 de junho de 1974 e em 31 de maio de 75 foi feita a transladação do seu corpo. O local que foi escolhido para que o seu corpo ficasse a repousar teve em conta esta posição onde ele todas as noites vinha ver e contemplar a serra e meditar. Do sítio do seu túmulo consegue vislumbrar-se este local onde agora estamos. Nas ruas, nas serras, nos hotéis, Ferreira de Castro foi presença assídua. O escritor e Sintra estiveram unidos durante décadas. E ainda hoje, o Largo Ferreira de Castro eterniza o seu nome. Fonte de inspiração, matéria escrita. Sintra foi muito para Byron, essa e Ferreira de Castro. Ninguém ficou indiferente à beleza, ao mistério e à singularidade desta pequena vila a beijar a serra e o mar. A magia de Sintra estará sempre à distância de um livro.